Opa! Vai lá, pode ir. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante. Trouxe aqui um convidado especial para conversarmos um pouco sobre a declaração do imposto de renda. Nós estamos num momento aí crucial e eu preciso... Não estou concentrado devidamente, mas tem muito tempo aqui, né? Pode ir. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante. Para isso eu trouxe aqui um convidado especial, que é sobre a declaração do imposto de renda. Nós estamos aí nos dias praticamente finais e é importante nós esclarecermos algumas dúvidas que eu tenho recebido muito também de clientes. Então, voltado também aqui para o mercado imobiliário. Levanta aí, seja muito bem-vindo. Pode se apresentar aí, nós começar o nosso bate-papo. Obrigado primeiramente pelo convite, Cleiton. Uma parceria longa já que nós temos aí. Queria primeiramente me apresentar, sou formado em Ciências Contábeis pela Faculdade Alfa, sou pós-graduado em Gestão e Controladoria e Finanças de Negócios e tenho uma vasta experiência em contabilidade, trabalhando desde meus 16 anos já com contabilidade, então eu venho aqui poder agregar algo para vocês. Maravilha, maravilha. Antes de qualquer coisa, já dá o seu joinha, inscreve aí no canal, compartilha, comenta com algum amigo seu, que eu tenho certeza que esse tema é muito importante para ele também. Vamos lá então, levanta aí. O que é uma declaração de imposto de renda e para que serve isso? Cleiton, vamos lá. Em síntese, a declaração de imposto de renda nada mais é que um mecanismo da Receita Federal para ela chegar ao seu valor de rendimentos e seu valor de evolução patrimonial a fim de calcular o imposto de renda devido, tá? Então, em síntese, é isso. Basicamente, tudo que você ganha, você tem que informar a Receita. E tudo, é claro que não somente que você ganha, é claro que ela quer saber também como que você evoluiu o seu patrimônio. Perfeito. Tá certo que tem que andar em linha. Se você evoluiu seu patrimônio, consequentemente, você tem um rendimento para aquilo. E para que serve o imposto de renda? A finalidade do imposto de renda é justamente para você fazer o recolhimento devido do imposto de renda no final do ano, fazer aquele ajuste anual. Às vezes você recolheu a mais ou às vezes você recolheu a menos. Então esse mecanismo é utilizado para fazer aquele ajuste final do imposto a recolher. Perfeito. E quem que deve? Quais são os requisitos para a pessoa declarar e fala um pouco sobre o período também de declaração? Vamos lá, hoje em dia tem alguns quesitos que se tornam obrigatório para fazer a declaração de imposto de renda. No caso, se você teve rendimentos tributáveis de R$ 28.559,70, você está obrigado. Se você teve ganhos na atividade rural de 142, acima de 142 mil, você também está obrigado. Se você adquiriu algum imóvel no ano de 2021 no valor de 300 mil ou acima, você também está obrigado a declarar o imposto de renda. E se você recebeu também rendimentos isentos, lembrando que nós temos os rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e rendimentos sujeitos a tributação exclusiva. Se você recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil, você também está obrigado a declarar o imposto de renda. Perfeito. E no caso, já pegando aqui uma dúvida que eu recebo muito de clientes que não têm renda formal, profissional liberal, autônomo, ele também tem que declarar, no caso aí para comprovação de renda, mas como que funciona essa situação? O que ele vai considerar aí nesse sentido para declarar? Vamos lá, no caso do profissional liberal, voltamos às regras iniciais que nós citamos anteriormente, que se ele tiver um rendimento tributável seria o quê? Um aluguel, a venda, no caso se você tem um comércio que ele não está registrado como pessoa jurídica e está tendo receita, você passa sua maquininha de cartão, aquilo ali é um rendimento tributável. Então, se você tem aquele rendimento acima de 28 mil, eu indico você a declarar. É claro que não é usual dos clientes atualmente, né? Às vezes ele é aquele pessoal liberal, autônomo, que tem esses rendimentos, mas ele não declara, acha que não cairia na malha fina. Mas eu tenho atualmente até casos de muitos clientes que caem na malha fina justamente por conta do cartão de crédito. Pediu uma maquininha no cartão de crédito, teve os rendimentos acima de 28 mil e não declarou. Aí com isso agora nós estamos tendo que fazer declaração de últimos 5 anos para fazer esses recolhimentos. Me parece que hoje a Receita Federal
ela tem mecanismos também, através do CPF, saber toda a sua vida financeira, né? Então, sim, no caso aí, vamos supor, ela não é que ela tenha a inteligência necessária para isso, ela obriga os terceiros a fazer esse serviço por ela. Por exemplo, um contador, uma operadora de cartão de crédito, um cartório de registro de imóveis, ou seja, ela pega essas informações, o sistema dela nada mais é que um cruzamento de informações, pega toda essa central de informações, faz o cruzamento com os dados da pessoa que declarou no imposto de renda, se der divergência, ela automaticamente te audita. Entendi. Então, fica a dica aí, viu? Tem alguma forma, eu como pessoa física, pagar menos imposto, legalmente falando, claro, se eu fazer a declaração, existe algum... Vamos lá. Hoje em dia, na declaração de imposto de renda, tem vários meios que você pode reduzir seu imposto de renda na pessoa física. Vários métodos utilizados, um deles seria o quê? Despesas médicas. Hoje em dia não tem limite para despesas médicas na declaração de imposto de renda. É claro que você tem que sempre ter um teor de responsabilidade. Se você recebe 10 mil, você não está gastando 130 mil com despesas médicas, tá? Ou seja, sempre prezar por uma responsabilidade também técnica nessa parte. Então, por mais que não tenha limite, você pode deduzir um valor. Ele não coloca limite, mas você mantenha seu fluxo de caixa positivo. Não tente passar um fluxo de caixa negativo, porque a Receita Federal vai te auditar, tá? Tem outras metodologias, despesas com instrução, que no caso é faculdade, escola, planos de saúde. Lembrando que despesas médicas estéticas não são aceitas como dedutível, tá, pessoal? Às vezes você fez uma cirurgia plástica para ficar mais bonito. Isso é importante. Não é aceito, tá? Importante. Medicamentos também não são aceitos, tá? O que são aceitos são as despesas pagas clínicas. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui que ela vai desencadear outras dúvidas, mas ela é muito importante aqui, voltada para o ramo imobiliário. Quando a pessoa compra um imóvel, tem duas situações. Quando ela compra à vista, pode ser uma situação, e quando ela compra via financiamento imobiliário. Como que ela declara isso, em assim, breves palavras? Vamos lá, né? Na questão dos bens com aquisição à vista e aquisição a prazo, são dois métodos de lançar. Na aquisição à vista, você vai lançar lá em bens de direito o valor total do seu bem adquirido. Você adquiriu ele total. Lembrando sempre que nós voltamos num ponto que nós já falamos. Tenha caixa disponível para aquela aquisição. Se não tiver caixa disponível na declaração, vai cair em malha fiscal. No financiamento, você deu, vamos supor, 100 mil de entrada e o seu imóvel é 400 mil. Então, você tem lá 300 mil de dívidas ainda. Então, você vai declarar os 100 mil que você pagou na sua declaração de renda como bens de direito e vai declarar os 300 mil em dívidas e ônus, que é o valor que você tem ainda a pagar daquela aquisição do imóvel. É claro que conforme o decorrer dos anos, você vai quitando parte daqueles valores. Com essas quitações, você pode tirar esse valor lá de dívidas e ônus e ir subindo para o seu bem de direito até você chegar aos 400 mil do seu imóvel. Tá, me surgiu uma dúvida aqui, por exemplo, nessa situação de 300 mil financiado. Ele declara esse valor integral no ano, naquele exercício que ele comprou, e ao longo dos anos só o tanto que ele vai pagando, ou não? Como é que funciona isso? Isso mesmo, vamos lá. No caso, você tem lá 300 mil financiados, certo? Só que vamos supor que no decorrer de 2022 você pagou lá 50 mil reais. Ou seja, você não deve mais 300 mil, você deve 250 mil. Ou seja, esses 50 mil subiu para o seu bem de direito, agora você tem lá 150 mil, que é a sua entrada de 100 mil, mais 50 mil, e tem 250 mil a pagar, compondo o total do seu bem de 400 mil. Perfeito. Pegando esse gancho aí, a gente tem uma situação que é o ganho de capital ou lucro realizado na venda de um imóvel. Comprei um imóvel, depois de alguns anos, vendi. Okay. E aí, como é que funciona esse imposto para cálculo? Como é que funciona isso? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, no caso do ganho de capital, ele é uma apuração mensal, tá? Ou seja, por mais que você tenha que trazer essas informações para a sua declaração de ajuste anual, que é essa que nós temos agora, que tem um prazo até 31 de maio prorrogado pela Receita Federal, você tem que fazer as apurações mensais. Vamos supor que você vendeu um imóvel lá em janeiro de 2021. O imposto é devido no 20º dia do segundo mês, no primeiro mês subsequente.
No caso aí, dia 20 de fevereiro. No caso, dia é o 20 de prazo. fevereiro é o prazo final para recolhimento do imposto de renda sobre esse ganho de capital. Lembrando que o ganho de capital sempre é o valor, a diferença entre valor de venda menos valor de compra. Mas tem algumas considerações que é levado nesse programa do ganho de capital, que é um programa à parte da Receita Federal para você essa apuração. Ele leva em consideração algumas depreciações, benfeitorias imóveis se você fez, a corretagem inclusive é dedutível, Sim. tá? Essa parte eu já sabia. É muito peculiar, né? Porque o cliente pergunta, a gente tem que... Isso, só porque assim, não quer dizer que você vai recolher imediatamente esse imposto. Tem alguns mecanismos que agora nós vamos adentrar, que é de isenção, que o fisco dá algumas isenções para aquelas casas de ganho de capital. Vamos supor que é um bem, no seu primeiro bem que você está vendendo, no valor até 400 mil, você tem esse direito de isenção. E lembrando que essa operação tem que no máximo realizada no período de 5 anos. Você tem o direito. Se você está realizando mais de um aí no período de 5 anos, então você tem que fazer o recolhimento, tá? Outra opção é questão de bens acima de 1.000. Deixa eu dar depois você dá uma editada, porque aqui eu esqueci das datas. Aí você dá uma editada, viu? Fica tranquilo. Vendas de imóveis por até 35 mil reais também. É claro que hoje em dia a gente não vai encontrar um imóvel de 35 mil reais na era que nós estamos, mas assim, se você tiver um imóvel até 35 mil reais, você tem essa isenção. Lembrando também que se você comprou um imóvel, decidiu vendeu esse imóvel, mas adquiriu um outro imóvel no prazo de 180 dias, lembrando que você não é aquisição, você vendeu uma casa e está adquirindo um terreno. Você tem que adquirir um imóvel de igual composição. Tem que ser no mesmo padrão. No mesmo padrão, tá? Não venda uma casa e compre um terreno achando que você tem direito a essa isenção. Você tem que vender uma casa e comprar uma casa para ter direito a essa isenção. Lembrando que no período de 180 dias, tá? Perfeito. Agora, me surgiu uma dúvida aqui. Supondo, eu compro um imóvel de 300 mil sem nada. Apartamento novo, por exemplo. Ok. Aí, daqui 3 anos, eu vendo ele por 500 mil. Só que desses 500 mil, não é tudo lucro. Vamos supor que 100 mil ali seja benfeitoria, né? Armários, iluminação, alguns móveis, alguma coisa desse sentido. Então, você falou que tem algumas coisas que são dedutíveis. Sim. Se eu tiver a comprovação, notas fiscais e tudo mais, eu posso deduzir isso, ou eu teria que ter declarado nos anos anteriores esse gasto. Como é que funciona? Isso é interessante, esse é um ponto muito relevante que o Cleito levantou aqui agora, pessoal. É o seguinte, no caso, você adquiriu um apartamento, você adquiriu ele na planta, ele te entrega o apartamento cru, vamos falar assim, né? E você vai decorar ele, é claro que você vai ter um investimento relativamente, né? Aí, então, guarde qualquer documentação, nota fiscal, peça nota fiscal de tudo que você for gastar para melhorar esse apartamento, porque no caso que o Cleito citou aqui, você adquiriu um imóvel de 300 mil e agora vendeu ele por 500 mil, vamos supor que você investiu 150 mil só em reformas nesse apartamento. Todo esse valor você tem direito de deduzir ele, tendo a documentação comprovatória de todo esse valor que você investiu, entendeu? Então você teria um ganho de capital bem menor, de 50 mil, o seu imposto de renda iria lá embaixo. Lembrando que ainda esse programa ainda vai calcular uma depreciação sobre esse imóvel. Então ainda não vai ser exatamente 50 mil, vai ser um valor abaixo ainda. Perfeito. E pegando um gancho, igual você falou aí, a questão, eu tenho que declarar todo ano? Sim. Se você fez a benfeitoria, coloque aquele valor no valor do bem, entendeu? Atualize o valor do bem anualmente e, se possível, discrimine as notas no campo de descrição, fica muito mais fácil, até porque futuramente, se eu for mudar de um contador e outro contador vir a fazer essa declaração, tenha todas as informações necessárias, não precisa você vir pegar todas aquelas notas e passar novamente para ele. Ficaria muito mais fácil. Perfeito. Sobre aquele ponto de eu ter isenção, né, se você a cada 5 anos comprar um novo imóvel, e aí de mesma categoria, posso ter essa isenção. Mas, por exemplo, vamos supor que eu vendi um imóvel, eu tenho direito, mas por algum motivo eu não usei esse direito no prazo de 180 dias. E você falou que o imposto tem que pagar até o dia 20 do mês subsequente
a venda. Isso. E aí, ele vai pagar aquilo ali com juros e multa, ou o ideal seria ele já pagar e se ele vender, ele ser restituído depois? Vamos lá, isso daí é interessante. A declaração de imposto de renda anual ela é justamente para fazer esses ajustes que tem de toda a operação do ano, tá? No caso lá, você não sabe ainda se você vai comprar um bem em 180 dias, mas chegou o prazo de você recolher o ganho de capital, o imposto de renda sobre o ganho de capital. Você faz o recolhimento devido naquela data, no 20º dia do mês subsequente, e quando chegar a sua declaração de imposto de renda anual, o ajuste anual, você vem e lança ele. Você demonstrando que você tem aquele direito à isenção, você vai ter sua restituição do imposto, tá? Entendi. O governo vai trabalhar com o seu dinheiro, depois vai pegar ele de volta. Ele vai trazer atualizada a Selic para você. Que atualiza? Atualizado, sim. Tá. Menos mal, tá aí. Mas lembrando, pessoal, que a atualização não é do início do pagamento. A atualização vai ser do momento da liberação do prazo final da declaração de imposto de renda. Então, ali 31 de maio para frente, tá? Entendi, perfeito. Existe alíquotas de acordo com o lucro realizado na venda do imóvel? É igual na pessoa física, que começa lá com 15%, isso aí vai subindo até 27,5%? Vamos lá. Sim, existe. Na verdade, na pessoa física começa com 7,5%. 7,5%. Isso. Ela é também uma tabela gradativa, que vai aumentando conforme os valores do seu ganho de capital. No caso do ganho de capital, um imóvel com um ganho de capital até 5 milhões, você pagaria 15%. E de 5 milhões e 1 até 10 milhões, você pagaria 17,5%. De 10 milhões até 30 milhões, você pagaria 20%. E acima desses 30 milhões, você pagaria 25%, 22,5%. Perfeito. Tá. Nós estamos na primeira categoria, eu acredito, né? A maioria, né? Claro, tem muitos bens aí acima disso, se você pegar alguns bens aqui em Goiânia, né? Talvez chegue lá. Exatamente. Você falou sobre a questão do imóvel, né? O imóvel ter 300 mil, eu não sou obrigado a declarar isso? Isso, vamos lá. A regra da Receita Federal para a questão de obrigação de você declarar um bem é o bem acima de 300 mil. No caso, se você tem um imóvel abaixo de 300 mil, ainda não está obrigado. Mas é sempre bom a gente declarar, até porque se você pretende ter um financiamento bancário, uma análise de crédito mais detalhada, eles vão querer saber seus bens. Então já coloque isso na declaração para aliviar para o banco, para ficar mais prático. Às vezes a declaração de imposto de renda é um mecanismo da Receita Federal para chegar ao seu imposto final, mas também é utilizado para análise de créditos bancários. Então se você quer uma declaração completa, já coloque isso, as informações do banco, que o banco não vai atrapalhar a sua operação de crédito. Olha, esse aqui é um detalhe muito importante, pessoal. A declaração do imposto de renda é a principal fonte de comprovação de renda, que eu diria assim, padrão para todos os bancos. Se você tem imposto de renda, você pode ter certeza que seu crédito vai ser analisado de uma forma diferenciada em qualquer banco, com o imposto de renda. Claro que cada banco tem seu mecanismo de avaliar. Não somente o imposto de renda, mas o imposto de renda, ele é a mãe, vamos dizer assim, de todas as comprovações. Pensando nisso, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Eu recebo de alguns clientes, principalmente no YouTube, sobre quem mora no exterior. O brasileiro está morando no exterior há algum tempo e quer comprar um imóvel aqui no Brasil via financiamento imobiliário. Como que funciona nesse caso? É possível ele declarar essa renda aqui para comprar imóvel? Como é que funciona? Vamos lá, Cleito. Sim, é possível, primeiramente. Hoje em dia no Brasil tem duas metodologias aceitas para essa questão dos investidores do exterior que querem adquirir imóveis aqui no Brasil. A primeira dela, mais tradicionalmente entendida sobre os corretores de imóveis, é a tradução da declaração do país de origem aqui para o Brasil. No caso, ele vai contratar um tradutor oficial, tá? Para fazer a tradução da declaração de imposto de renda do país de origem para o Brasil. E isso vai ser aceito o órgão competente, no caso a instituição bancária, para fins de financiamento. O segundo método é você trazer os dados do seu país de origem lá, no caso seus rendimentos, para a declaração de imposto de renda do Brasil. Lembrando que a declaração de imposto de renda é para fins de cálculo de tributação, mas também é aceita como rendimentos para fins de financiamentos pelos bancos. Então,
Nesse caso, você vai trazer todos os valores dos rendimentos lá do seu país de origem, conforme foi recolhido lá, e vai trazer esses rendimentos para o Brasil. Não quer dizer que nós vamos ter que fazer recolhimento complementar. Pode ser que o valor que foi recolhido com a moeda do país de origem foi o bastante para cobertar todo esse valor do rendimento que foi aqui no Brasil, tá? Então, ou seja, pode ser que venha a ter recolhimento complementar. É claro que cada país tem sua metodologia de tributação, tá? Ou pode ser que não tenha o recolhimento. Perfeito. Esse ponto é muito, muito importante. Você que quer comprar um imóvel no Brasil via financiamento bancário, já sabe então que existe uma maneira disso acontecer. Inclusive eu já fiz, com o Leão daí declarando imposto a cliente que mora no exterior, é possível você comprar. Basta fazer a tradução, então, primeiramente, oficial do imposto de renda. Isso. E aí, com isso, a gente passa para o banco, no caso, no Brasil, é a Caixa Econômica, que aceita esse tipo de operação, para fazer a sua aprovação de crédito. Taxa de juros é a mesma para quem mora no Brasil, não faz essa diferenciação, só precisa comprovar a renda. No mais, eu agradeço, Levandaí, pela sua disposição, seu bate-papo aqui rápido sobre declaração de imposto de renda. Suas palavras finais. Eu que agradeço pelo convite, Cleiton. Queria que vocês se inscrevessem no canal do Cleiton. Isso é importante, me segue lá no Instagram também. Deixa aquele likezinho, tá, pessoal? E queria agradecer nosso cameraman aqui, cara de excelência, nosso amigo Lucas. Diferenciado. Obrigado, pessoal. Cadê o Instagram? Meu Instagram é Levandair Machado, tá, pessoal? Segue eu lá. Só letra aí pra galera entender. Pra soletrar, pessoal, Levandair Machado, Machado. É isso. Quer que eu fale alguma coisa? Analisa aí. O canal é seu. É isso aí, pessoal. Eu tenho certeza que muitas dessas dúvidas aqui que foram esclarecidas, você também tinha ou tem como dúvida, então compartilhe aí com seus amigos, seus familiares e vão declarar imposto de renda dentro do prazo. Se você for comprar algum bem como patrimônio nesse ano, vai ser muito importante, pode ter certeza. Pessoal, lembrando que o prazo final da declaração de imposto de renda, com a prorrogação efetuada pela Receita Federal, é até 31 de maio, então me procurem, tá? Isso aí. Quem tiver dúvida, comenta aqui embaixo. Quem tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Na medida do possível, o Levandaí vai responder, porque ele é o especialista no assunto. Obrigado, pessoal.